Tenho uma breve meditação para fazer com vocês nessa noite, no tema que a gente está estudando aqui nos domingos, parábolas para viver. Confesso que essa parábola de hoje mexeu muito comigo, está mexendo muito com o Ricardo. Eu espero que pela graça e a misericórdia de Deus, ela mexa com você na mesma dimensão, até muito maior do que ela está falando comigo. Então, se você estiver com a sua Bíblia, abra, ligue ou acompanhe Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo de número 1. Diz assim a parábola. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Até aqui, esta é a parábola que nós acabamos de ler. Pai, aqui está a Tua palavra, aqui está a Tua igreja, e aqui estamos nós nas Tuas mãos. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Parábolas para viver. E hoje eu vou falar de um dos temas que para mim são mais desafiadores. E tenho tentado fazer desse tema não só um desafio, mas uma prática, uma dinâmica, uma experiência viva e verdadeira. Vamos falar de oração. Oração. Esse texto deixa muito claro o propósito no início, quando Jesus diz que ele propõe contar essa parábola aos seus discípulos para que eles possam orar e não desanimar. A oração abre caminho para Deus fazer a sua obra em nós e através de nós. A oração, ela inaugura na vida daquele que ora um percurso onde o Espírito de Deus vem sobre ele e trabalha no seu coração, na sua mente, no seu espírito, mas além disso, trabalha através da sua mente e do seu espírito. A oração é a ponte que liga a impotência humana à onipotência divina. A oração é a ponte que liga a impotência humana à onipotência divina. Quando nós nos propomos a orar, nós podemos ter a convicção que, por mais impotentes que nós nos sintamos, por mais limitados que nós nos sintamos, por maiores que sejam as dificuldades que enfrentemos, nós estamos diante de um Deus que é todo-poderoso. O Senhor Jesus, em quem nós podemos, com certeza, esse cântico é um dos meus favoritos, está na minha playlist do Spotify, em teus braços eu me descanso. Com certeza eu posso descansar nesse Deus. E Jesus, então, está querendo mostrar para os seus discípulos e para os seus ouvintes que nós precisamos orar com coragem. Não só orar, mas orar corajosamente. Sabe por quê?
Porque tem muito filho e filha do Deus Altíssimo que ora com espírito de covardia. Mesmo crendo em Deus, parece que é meio acovardado diante das suas dificuldades, das suas lutas. Se tem uma coisa que o Filho de Deus está muito claro no versículo 1, pode colocar ali, é que ele não pode desanimar. Ele precisa estar encorajado a orar sem desanimar. Isso está no versículo 1 do texto que nós lemos de Lucas, capítulo 18. E eu não sei se isso acontece com você, mas isso acontece comigo e acontece com muita gente. Diante das nossas dificuldades, por mais que a gente creia, parece que quando as coisas não acontecem, quando a resposta não vem, quando o adversário parece ser maior, nós temos uma tendência de nos desanimarmos. Nós temos uma tendência de nos desencorajarmos. E parece que a resolução tardia fala ao nosso coração que ela será para sempre. Mas o ponto principal é que diante de um homem que não teme a Deus, diante de um homem que é injusto, corrupto, diante de uma dificuldade tão extrema que uma viúva tem, ela se coloca diante de um sistema comprometido. Esse homem a ouve, e Jesus vai deixar o coração da parábola para você e para mim, que está no versículo 7. Você está comigo? Amém? Olha o que diz o versículo 7. O coração da parábola é o versículo 7. Se um juiz iníquo, injusto, foi capaz, ainda que não querendo, de fazer justiça a uma pobre coitada, acaso Deus não fará justiça aos seus filhos, aos seus escolhidos, aos seus eleitos, aqueles homens e mulheres que confiam no seu nome e que clamam diante dele de dia e de noite? Será que esse Deus é tão ruim e tão injusto que vai fazer você ficar esperando para sempre se ele já tem a resposta? Esse é o coração. É uma comparação muito clara que Deus está num nível muito, mas muito, muito, muito superior do que esse juiz. E as Escrituras, meus irmãos, elas estão repletas de versículos, de direcionamentos, para que eu e você possamos ter uma vida de oração. Porque a oração nos liga à promessa. A oração nos liga ao Deus da promessa. É o que eu disse, a oração é a ponte que liga a minha impotência à onipotência de Deus. James Houston, que escreveu alguns livros na área de liderança, um cristão, ele disse uma coisa muito simples sobre oração que eu achei muito apropriada. Ele disse: orar é estar com Deus. Orar é estar com Deus. Mas ele disse um pouquinho mais. Ele diz: mas orar também é estar em Deus. Orar não é apenas estar com Deus. Orar é estar em Deus. E quando ele disse isso, a impressão e a interpretação que eu tive é que Deus não é apenas, Jesus não é apenas o ouvinte da minha oração. O Senhor não está sentado eternamente em berço esplêndido, literalmente, ou em trono esplêndido, me ouvindo. Ele não é um ouvinte apenas distante, de longe. Mas o Deus que eu creio, e essa frase de James Houston faz todo o sentido, é um Deus que é o próprio ambiente da oração. Ele não é o ouvinte, ele é o ambiente. Ele é a natureza, ele é o clima, ele é a essência da oração. Então, orar é estar com Deus, é estar em Deus. Quando você ora, você desfruta do ambiente da presença santa, divina e poderosa. Por isso que em vários momentos da Bíblia, em que homens de Deus estiveram aos seus pés, como Moisés, por exemplo, na tenda do encontro, como Elias,
naquele monte Carmelo, como o próprio Cristo no monte da transfiguração. A presença de Deus era o ambiente daquele lugar. Aquele ambiente foi reinterpretado por causa da sua presença. Então, o Senhor é o ambiente da oração. Quem não ora, não está apenas perdendo a oportunidade de que Deus o ouça. Quem não ora, está perdendo a oportunidade de experimentar uma santa, e aqui eu vou usar, pastor João, uma expressão que eu conheci ainda seminarista, do pastor Messias Anacleto Rosa, uma ambiência divina. Lembrou? Uma ambiência santa de Deus. Por isso que é bom orar, meus irmãos. Por isso que é importante orar. A oração do justo é poderosa, como diz Tiago, capítulo 5, versículo 16. Por que que a oração do justo é poderosa? Porque o justo é poderoso? Não. A oração do justo é poderosa e eficaz por causa do ambiente daquele que é a própria oração. Ele é poderoso, ele é eficaz. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7 até o versículo 11, quando Jesus está nos ensinando sobre oração, ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E para encerrar, 1 João 5, 14 e 15. Olha que presença. A oração tem um ambiente de bênção. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Diga comigo, Ele nos ouve. Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Aleluia! Só que tem uma coisa que a gente precisa entender e que essa parábola vai nos ensinar a viver na dinâmica da oração, é que nem sempre as nossas orações serão respondidas rapidamente. No momento em que nós queremos, e por razões supremamente sábias, graciosas e corretas, que muitas vezes nós não conseguimos discernir, Deus às vezes adia as respostas da nossa oração, porque Ele tem um propósito nisso. E quando eu estava orando, ouvindo o Senhor, Ele me disse algo lindo ao meu coração que eu quero compartilhar com você. Ele disse o seguinte: não é porque eu adio a resposta para você que eu vou deixar de responder. Não é porque eu estou adiando uma resposta que eu estou anulando a resposta. Não é porque eu estou adiando uma resposta que eu não vou te responder, porque eu tenho um compromisso com aquele que clama a mim em meu nome. Eu respondo. E é isso que me encoraja a continuar orando. Quanto mais Deus adia, mais oportunidade eu tenho de viver nessa santa ambiência, desfrutando dessa doce e santa presença. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, eu creio que Ele me ouve. E aí Lucas 18 ilustra isso de uma forma magistral. Jesus, Ele tem uma capacidade tremenda de falar muito com poucas palavras. Jesus diz muitas coisas com poucas palavras. Essa parábola, ela faz esse contraponto de um insensível juiz e de um sensível Deus. De um injusto com o justo. De um vil com um amoroso. É um contraponto lindo. E eu estou do lado desse Deus que é sensível, que é justo, que é amoroso
e que é fiel para cumprir e ouvir as minhas orações. Se você crê, diga amém. Deus não fará justiça, a essência da parábola está aí, versículo 7. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Ele vai continuar fazendo-os esperar. Eu não sei, meu irmão, mas segura isso para o seu coração. Eu tenho orações que Deus já tem adiado há muito tempo, mas hoje, lendo isso aqui, a impressão que eu tive, e eu fiquei mais encorajado, é que o tempo da resposta está próximo. Está chegando. Já está virando a esquina da quadra da sua casa. Já chegou na portaria do seu condomínio. Aleluia! Agora, é interessante pensar como essa parábola é constituída. Vou falar isso rapidamente. Ela é a penúltima história de uma série de parábolas que Jesus começou a contar lá no capítulo 13. Você pode olhar depois na sua Bíblia. No capítulo 13 até o capítulo 18, Jesus está contando uma série de histórias de parábolas. Todas elas estão organizadas tematicamente e todas elas são narradas, essa série de parábolas, só no Evangelho de Lucas. Só que Jesus está aqui falando algumas coisas que os seus seguidores precisam entender a respeito de algumas situações que eles estariam por viver. Jesus fala, por exemplo, quem não conhece, o pastor Silas falou isso semana passada, sobre as 3 parábolas do capítulo 15, que a gente poderia denominar as 3 de achados e perdidos. A mulher que perde a moeda, o pastor que perde a ovelha e o pai que perde os 2 filhos. E aí, depois de tudo isso, Jesus traz essa parábola pungente desse homem injusto. E ele começa essa parábola, na verdade, um esquenta, no versículo 20 do capítulo anterior. Quando aqueles homens querem saber quando o reino dos céus vai chegar, eles estão intrigados sobre as coisas que Jesus está falando, e Jesus, então, começa a dizer, olha, vão vir tempos difíceis, virão tempos escuros, tempos tenebrosos, vocês vão perceber, e Jesus então começa, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, um discurso meio apocalíptico, falando do final, falando das dificuldades. Ele vai dizer que muitos vão sofrer naqueles dias. Vão sofrer, vão sofrer, vão sofrer. E diante desse momento apocalíptico tão difícil, ele diz que o final de tudo isso, vai ser que as pessoas vão estar totalmente alienadas à volta e aos sinais da volta do Senhor. Elas não vão estar desfrutando dessa ambiência. Ele vai fazer uma comparação no versículo 26 do capítulo 17 aos dias de Noé. A mensagem foi pregada, a arca estava sendo construída, mas as pessoas não estavam nem aí para a mensagem. Elas estavam preocupadas com outras coisas. Ele vai fazer um paralelo no versículo 28 com os dias de Ló, que foi a mesma coisa em Sodoma e Gomorra. As pessoas estavam entregues aos seus prazeres, que elas não estavam nem aí para o que estaria por vir. Dias difíceis, dias ruins, dias complicados, dias de necessidades extremas, dias críticos. E aí Jesus diz, no meio de tudo isso, de todas essas dificuldades, vocês precisam orar sem desanimar. Porque as dificuldades vão ser extremas, as lutas vão ser terríveis, mas vocês têm que entender que ainda que haja o fim de muitas coisas difíceis, vocês precisam orar sem... Diga para quem está do seu lado, você precisa orar sem desanimar. E aí Jesus não facilita. Jesus pega esse juiz, que para a cultura daquela época era muito conhecido. Para a cultura da Palestina do primeiro século, falar de tribunal igual o nosso hoje em dia, era muito comum.
Jesus não cita a cidade para ele não poder ser indiciado por nenhum juiz corrupto. Mas ele diz assim, em certa cidade, e a algum lugar da nossa região, existe um juiz corrupto. E viúvas e juízes corruptos eram comuns naquela época. A corrupção era um sistema de governo, ela estava instituída como um status quo político. Alguma semelhança com os dias de hoje ou não? E por causa desse status quo, baseado na injustiça e na corrupção, as viúvas que não tinham renda, as pessoas de baixa renda, com dificuldades, elas eram oprimidas, passavam por muitas dificuldades. Havia um sistema, eu vou falar rapidamente desses juízes. Havia a Suprema Corte, eu vou tomar cuidado para não fazer nenhuma comparação. Eu estou coçando aqui, mas eu deixo para você, tá bom? Depois é com você. Mas havia uma Suprema Corte que cuidava de todos os governos, de todas as províncias, que era o Supremo, vamos dizer assim, o Supremo Tribunal deles. O Sinédrio, o grande Sinédrio, que era uma corte de 71 juízes corruptos. E esses homens, eles eram especialistas nas leis, eles conheciam as tradições, mas eles eram corrompidos por um sistema que gerava benefícios para eles. Aliás, foi esse grande sinédrio, esse grupo de 71 homens que organizaram, engenharam a prisão e as coisas contra Jesus. Depois, no outro nível, saindo desse Supremo Tribunal Sinedral, de Sinédrio, tinham os juízes como espécie de Estado, juízes de Estado. Não da pátria toda, mas de estados. E esse grupo era formado por 23 juízes corruptos. Eles estavam ali para ajudar as decisões mais territoriais, também por receber benefícios, porque o que sustentava o Estado naquela época era a religião, era a igreja, era a instituição que eles tinham religiosa, ela gerava muita renda por causa de tudo que era recolhido, e o governo ganhava muito dinheiro em cima disso. Então, esses homens se beneficiavam muito, e eles eram fortemente influenciados por duas doutrinas. Dos fariseus, que eram os legalistas e não viviam, e dos saduceus. Os saduceus eram os caras que moravam nos condomínios, os caras ricos, os caras que não tinham compromisso com Deus e que sustentavam eles. Eram os caras da grana. Os saduceus, eles tinham grana, e eles sustentavam esse povo. Era, vamos dizer assim, o escalão social econômico da Palestina. Fazia parte dos saduceus. Então, o que acontecia? As sentenças eram superficiais. As sentenças eram tendenciosas. As sentenças eram dadas para beneficiar os que tinham mais dinheiro, o que fazia parte do grupo, os que estavam ligados às pessoas. E, muitas vezes, as sentenças eram equivocadas. Mas precisava manter todo o sistema. Então, esses juízes compartilhavam dessa experiência. Interessante isso, né, gente? Eu acho que eu já ouvi alguma coisa parecida aí. Então, quando esses homens assumiam essas posturas, eles acabavam tendo algumas coisas comprometidas no seu exercício. E aí Jesus vai falar, e aí, estou esquecendo, aí tinha os juízes da cidade, que eram os contratados de Roma. Eles recebiam o salário de Roma. Então, você imagina qualquer pessoa que fosse lá e estivesse contra o status quo, se a sua causa era legislada a favor dela. Não era. E aí Jesus pega um juiz injusto e ele coloca esse juiz dentro dessa margem, desse contexto que o povo já tinha desse sistema legislatório da Palestina. Então, eles sabiam exatamente o que Jesus estava falando quando ele estava falando de um juiz injusto, de um juiz iníquo. E Jesus vai dizer mais. Jesus vai dizer no versículo 2 que esse homem não temia a Deus.
Ele não só não temia a Deus, mas como ele não estava nem aí para ninguém, ele não se importava com as pessoas. Então, um líder, um juiz que foi levantado para legislar a causa do povo, não temia a Deus e não se importava com ninguém. Esse homem não tinha respeito nenhum. Aí vem uma viúva, que foi defraudada, porque ela estava querendo que ele legislasse contra algum tipo de adversário que ela tinha. Provavelmente essa viúva fez isso porque ela já não tinha mais um filho, não tinha um parente, porque se tivesse um homem na família, ela jamais procuraria um juiz, o homem procuraria, mas ela era sozinha mesmo, e ela então fica ali, persistindo, diante de uma dificuldade extrema, um ninguém diante de um homem que não temia a Deus e que não gostava de gente. E o texto diz que ele não se importava com ninguém. Olha o versículo 4. Eu não temo, embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens. Quem está falando isso é o próprio juiz, ele mesmo está admitindo. E aqui ele está quebrando 2 mandamentos. Os 2 mandamentos que Jesus diz é: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como? Quando ele diz, eu não temo a Deus e não me importo com ninguém, ele está quebrando os 2 mandamentos mais importantes. Então, ele era um ser humano amoral. Era uma figura abjeta. A impiedade fazia parte da sua história. E aí Jesus coloca essa mulher diante disso. Você acha que ela estava com dificuldade ou não? Era uma causa difícil? Claro que era. Era um tempo difícil? Claro que era. O termo grego para falar do juiz injusto, aí, juiz injusto ou iníquo, é adiquia. Sabe o que significa essa palavra? Um homem que tinha injustiça no seu coração. Ele não tinha injustiça na sua mente. Ele tinha injustiça no seu. Mas Jesus diz, eu estou fazendo isso com vocês. Eu estou criando toda uma história difícil e criando uma personagem tão ruim para mostrar que, por pior que sejam as dificuldades, por maior que sejam as contrariedades, por mais duro que sejam os embates, você acredite, Jesus está fazendo isso, que a sua oração não pode ser uma oração acovardada por causa de quem está diante de você, e você também não pode ter uma oração desanimada. Então eu quero que vocês orem com coragem e não desanimem diante da luta do inimigo, da dificuldade, da adversidade que vocês tiverem. Porque esse juiz não é nada perto de mim. Meus irmãos, eu confesso para vocês que se eu fosse a viúva, eu não sei, naquele momento, se eu teria tanta persistência, conhecendo todo um sistema, eu poderia dizer, como muita gente diz assim, isso aí não vai mudar não, isso aí não tem mais jeito, isso é difícil. Para que eu vou fazer? Eu não vou nem perder meu tempo. Você já ouviu isso ou não? Então, Jesus está dizendo exatamente o contrário disso. Presta atenção, se você está dizendo isso para uma causa, isso não vai mudar, isso não tem mais jeito, isso está extremamente difícil, essa pessoa não vai mudar, isso não vai acontecer, essa dificuldade não vai ser mudada. E Jesus está dizendo para você o contrário. Jesus está dizendo, fique com coragem, continue orando, persevere em oração, se derrame diante de Deus, não desanime, tenha coragem, porque o seu Pai está te ouvindo. Ô, meu irmão, eu não sei como é que estão as suas orações. Eu nem sei o ambiente que as suas orações estão tendo. Mas quando o Senhor é o ambiente de uma oração não é de angústia, de medo, de acovardia, é um ambiente de segurança, de coragem, de intrepidez, de esperança, crendo que o nosso Redentor vive e que em breve Ele se levantará sobre a terra, como já disse. Então a oração é a arma mais poderosa que eu e você temos diante dos inimigos mais difíceis que se colocarem diante de nós. A oração do justo é poderosa e eficaz. Não porque o justo é poderoso, eu disse isso no início, Tiago 5,16. É porque o ambiente é poderoso. O Senhor é poderoso.
Agora, essa viúva, ela é uma mulher que me inspira. Ela me inspira muito, porque ela não se rende, ela não se entrega, ela é determinada, focada, altruísta, é uma pessoa que sabe o que quer e sabe aonde quer chegar, é uma pessoa que não abre mão dos seus ideais por causa das dificuldades, é uma pessoa focada, E Jesus está querendo nos ensinar isso, que por mais frágil que você seja, porque a viúva era uma figura frágil, agora uma viúva sem nenhum parente homem era mais frágil ainda. Ela não tinha um sobrinho, ela não tinha um filho, ela não tinha um irmão, ela está sozinha. Como eu disse, não tinha nenhum homem para legislar por ela, então tudo indica que ela estivesse sozinha. Jesus está dizendo o seguinte, não é só uma mulher focada, mas é uma mulher extremamente frágil, mas mesmo frágil, mesmo fragilizada, mesmo sozinha, ela não desiste. Meu irmão, não vamos nos entregar, não vamos desistir das nossas orações diante dos pés do Cordeiro, não vamos nos calar diante do Senhor, vamos clamar, porque se nós clamarmos com fé, o Senhor vai nos ouvir. Essa mulher precisa te encorajar quando vier uma contrariedade. Essa mulher precisa te encorajar quando a resposta não chegar. Essa mulher precisa te encorajar quando um grande adversário se levantar e querer te ignorar, te desdenhar, te desprezar. Porque eu acredito para ela que foi muito vergonhoso quando ela chegava diante do juiz, as pessoas olhando, e o juiz não estava nem aí para ela, ela falando com o cara, e o cara indo embora, nem dando bola para ela. Falando para a secretária, manda essa mulher embora, não vou ouvi-la. Ela falou, ah, é? Então eu vou estar aqui amanhã, de manhã, vou estar aqui amanhã à tarde, vou estar aqui amanhã à noite, vou na casa dele, vou na barbearia, eu vou no cabeleireiro, eu vou na lanchonete, eu vou lá onde ele vai pegar o cavalo 0 quilômetro que ele comprou essa semana, eu vou, mas esse homem vai ver só uma coisa, eu não vou desistir. Sabe por quê? Porque quem está focado no poder da sua oração, ele só olha para as dificuldades, mas ele não faz dela filtros que o impeçam de caminhar e de prosseguir. Você está me entendendo ou não? Você está comigo? A dificuldade eu observo, mas ela não é parâmetro, para a motivação da minha oração. O parâmetro para a motivação da minha oração é o Deus que me ouve. É o Senhor que está com os seus ouvidos abertos. É esse Deus que vai exercer misericórdia para comigo, para com o seu filho. Não desista. Não se renda. Se você tem parado de orar por causa de algumas dificuldades que têm acontecido, por alguma coisa, não pare. Persista. Busque ao Senhor. Se você está se sentindo fraco e fraca, fragilizado ou fragilizada, humilhado ou humilhada, persista. Resista. Não desista. Nós não somos, eu acho isso sensacional, é que eu vou me empolgando, estou olhando aqui no relógio, mas eu fico aleluiado com Hebreus, irmãos do céu. Ô Jesus, até perdi o equilíbrio aqui agora, ó. Mas o final do capítulo 10 de Hebreus, antes de começar o capítulo 11, que vai falar da fé, e que vai falar da galeria dos heróis da fé, o autor aos Hebreus, ele vai dizer uma coisa linda, eu não vou me lembrar o versículo, mas ali, mas é bom demais, hein? Revelação do Espírito, isso aí, ó. Olha aí, ó, versículo 39. Nós, porém, vamos ler juntos? Oh, aleluia! Eita glória! Nós não somos dos que retrocedem.
Eu não vou retroceder diante da minha dificuldade, diante da espada, diante da luta, diante da minha fragilidade, diante da minha impotência, diante da minha humilhação, diante do meu adversário. Eu não sou do tipo que retrocede, mas eu avanço. Eu não sei se eu já contei essa história. Se eu contei, eu vou contar de novo, porque eu acho que muita gente não ouviu. Uma vez eu e a Amável, nós estávamos num dos muitos casamentos que eu já fiz, eu nem me lembro qual foi, mas me lembro que sentei à mesa com um casal, e aquele casal começou a conversar conosco sobre a enfermidade do filho ainda pequeno, filho recém-nascido, foi para a UTI, e a situação da criança só piorava, só piorava, só piorava. E essa família, então, quando ia para a UTI, todos os dias, Deus colocou uma médica difícil, uma mulher que não tinha sorriso, não tinha emoção. E quando eles chegavam lá, a médica olhava para eles e dizia assim, olha, está difícil, não tenham esperança, não tenham esperança. E eles iam de manhã na visita da UTI, ela dizia isso, chegava à tarde, olha, não melhorou nada, está difícil, não tenham esperança. E eles começaram a ir isso durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas. Essa criança ficou em torno de 45 dias na UTI. E essa médica sempre seca, sempre dura. E aí ela dizia, olha, os exames vieram, piorou, mas isso aqui, olha, não tenho esperança. E a palavra era essa, não tenho esperança. A situação clínica é difícil. Nós não temos o que fazer. Mas um dia, Deus falando com essa mulher, e ela orando, e buscando a Deus, uma amiga, uma mulher de Deus, falou com ela, disse o seguinte, olha, Deus me mostrou a boca da médica viu. E Deus me falou o seguinte, quando você entrar naquela UTI, depois de uns 30 e poucos dias, quase 40 dias daquela criança, naquela situação, sem nenhuma melhora, você vai fazer o seguinte, você vai olhar na boca da médica, você vai olhar na boca dela. E quando ela vier com aquela boca para falar, não vai melhorar, não tem esperança, você vai dizer assim, eu vou trazer à memória o que me dá esperança. Você pensa. E diga, Senhor, que essa boca seja mudada pelo poder do teu Espírito. Você resista àquela médica. E aí eles começaram a orar. Primeira semana, primeiros dias, a médica, a mesma coisa. Mas um dia ela orou e Deus falou, é hoje que você vai resistir mesmo. Aí eles chegaram, isso é uma história real, de manhã, e a médica chegou e falou, olha, eu mandei fazer ontem à noite uma tomografia, um raio-x da criança para ver o pulmão, porque parece que agora o pulmão está totalmente comprometido, por causa do tempo de internação. E aí pediu para o enfermeiro buscar a radiografia. Enquanto ela foi buscar, disse que a moça ficava assim na médica, na boca dela. A médica até... Estou brincando, irmãos. E aí ela dizia assim, essa mulher vai trazer uma notícia boa. Eu não aceito esse exame. Essa mulher vai trazer uma notícia boa. Senhor, eu rejeito, porque o Senhor disse para eu orar, o Senhor disse para eu não retroceder, e meu filho vai ser curado, meu filho não vai ficar aqui, e a médica lá esperando. Dali a pouco, o enfermeiro chega com o raio-x que a médica já tinha visto, da noite anterior, olhou, a médica falou, não, peraí, esse raio-x não é dessa criança. Eu vi ontem, está errado. O pulmão dela está todo comprometido. Esse aqui não, esse aqui o pulmão está todo limpo. Não, não é dessa criança. Aí o enfermeiro disse, não, é sim. Disse, não, não é. E a mãe olhando na boca da médica, falou, é sim, você vai ver só. E ali a médica daquele jeito e tal. Aí a médica falou, então vamos repetir o exame. Você espera um pouquinho. Eu falei, não, espero, não tem problema. E naquilo aquela mãe e tal. Aí a médica falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tomografia, que é o geral, vamos fazer um geral, então, para ver o estado clínico. Irmãos, fizeram, dali poucas horas veio o resultado. Quando a médica veio vindo, ela me contando na mesa, achei muito legal. Diz que a médica entrou lá na porta e ela veio. E a médica vindo e ela indo, e a médica vindo e ela vindo, e ela olhando na boca da médica. Eu acho que essa médica fez até plástica da boca depois dessa. Quando a médica chegou, a médica olhou para ela e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu vi o exame do teu filho ontem. Na avaliação clínica, ele estava no mesmo quadro e tinha piorado. Mas agora eu acabei de fazer uma tomografia, ele teve uma melhora, que eu posso te dizer, de 95%.
já estou pensando em tirar ele da UTI até o final do dia. E se o quadro melhorar, a criança vai sair do hospital até o final da semana. E ela olhando na boca da médica. Na boca. E profetizando, não retrocedeu. Irmãos, isso foi tipo uma segunda, terça-feira. Sexta-feira, o filho estava em casa. E naquele dia, depois que eles contaram o testemunho, aquela criança estava correndo, né? E eles sentaram à mesa e falaram, aí, pastor, é esse aqui o testemunho, ó. E o bicho corria, irmãos, mas parecia o Sonic. 2020 Sonic, hein, gente? Não podemos perder, é isso aí. Então, veja bem, não pode retroceder. Porque essa mulher me inspira a olhar para aquela dificuldade extrema e dizer, Senhor, o Senhor vai mudar esse diagnóstico. O Senhor vai mudar esse quadro. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor vai legislar a minha causa. E aí, o que esse juiz fez? Ele foi vencido. Ele disse, embora eu não teme a Deus, embora eu não me importe com ninguém, mas eu vou dar logo essa sentença para essa mulher, eu vou responder logo o que ela está me pedindo, sabe por quê? Porque senão ela não vai parar de ficar aqui em cima de mim. E foi exatamente isso que aconteceu. E tem muitos de nós, e eu já estou concluindo, que estamos nos querendo levantar a bandeira branca e dizer, Senhor, desisto, isso não vai mudar, isso não vai acontecer, isso é irremediável. E o Senhor está dizendo para você, meu filho, minha filha, não desista. Quando ele disse que ela não parava de importuná-lo, na verdade essa palavra, na tradução, é eon. Sabe o que é isso? A cabeça dele é que ela ia importunar ele pela eternidade, ele ia sonhar com ela. Ele diz, eu quero ficar livre dessa mulher, porque eu não aguento mais. Eita, mulher crente demais. E tem uma outra tradução para essa palavra, que era como se fosse um porrete, desculpa a expressão, sabe um pedaço de pau assim, que ela batia nele. E ele disse, eu tenho que parar, porque isso me gera um desconforto, dores. Sabe o que eu aí? Eu já fui para o meu lado pentecostal, né, irmãos? Presbiteriano, meio... Mas eu falei assim para Deus, então quando a gente está orando, a gente está batendo no inimigo. E nós estamos batendo nas dificuldades, e as dificuldades vão cair. A minha oração é uma espécie de martelo diante do inimigo. Por isso que eu gosto daquele adágiozinho, né? Já devo ter contado aqui, né? Quando eu era prego, o diabo me bateu, mas agora eu sou martelo. E quem bate nele sou eu. Então, meu irmão, não desista. Você tem que ficar firme. Porque esse é o sentido da parábola. O pessoal do louvor já pode vir aqui para frente. De que nós precisamos orar sem desanimar. Como é que você está hoje? Você está desanimado? Você está desanimado? Você está querendo se entregar diante de uma dificuldade, diante de uma arbitrariedade, diante de uma pessoa que tem se levantado, diante de um sistema? Não se renda, não se entregue. E eu sei de gente que está aqui hoje, que orou muito diante de muitas dificuldades e hoje está vendo a bênção, porque perseverou e não desistiu, chorou, sofreu, gemeu, mas hoje está se alegrando. E vai se alegrar muito, muito mais. Lembre do contexto, o contexto é difícil. É apocalíptico, Jesus vai fazer isso no capítulo 17, é dificílimo, é de destruição, é cheiro de morte. Mas o Filho de Deus não se rende, porque o que baseia a sua oração não é o ambiente, não é a dificuldade, não é o juiz, não é o contexto, mas é o ambiente. E quem está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Nos braços do Senhor descansa. No dia da morte, descansa. No dia da dor, descansa. No dia da dificuldade, descansa. No dia da injustiça, descansa. Sabe por quê? Porque ele sabe e ela sabe que o Senhor Deus está ouvindo o seu clamor. Por isso, ore, meu irmão. Mas ore com coragem.
Não seja um crente covarde. Não tenha medo dos seus adversários. Todos já foram vencidos na cruz do Calvário. Todos. Todos. Por isso, ore. Experimente dessa ambiência. Depois a gente conversa. Está disposto? Parábolas para viver. Parábolas para viver.